Quando foi a Segunda Guerra Mundial? Esse terrível evento protagonizado pela humanidade, para muitos, foi a sequência da Primeira Guerra. Em setembro de 1939, as forças militares de Adolf Hitler invadiram a Polônia, e isso deu início à Segunda Guerra. O clima instável gerado no continente europeu, em razão da Primeira Guerra Mundial, abriu caminho para outros conflitos internacionais. A Segunda Guerra Mundial, que acabou eclodindo 2 décadas após o fim da Primeira Guerra, se mostraria a mais devastadora de todos os tempos até esse momento. Pertencente ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Adolf Hitler assumiu uma Alemanha aos frangalhos após a Primeira Guerra Mundial. Hitler promoveu o rearmamento das Forças Armadas da Alemanha, depois que esta foi condenada a se manter somente com meia dúzia de homens. O cabo austríaco, no comando do poder germânico, ainda realizou pactos com os japoneses, italianos e soviéticos. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. A devastação da Primeira Guerra Mundial havia desestabilizado a Europa em muitos aspectos, e o fantasma da Segunda Guerra Mundial cresceu a partir de questões deixadas sem resolver, especialmente a instabilidade política e econômica na Alemanha, mais a resistente insatisfação a respeito dos extremados termos do Tratado de Versalhes. Colaboraram para o crescimento político de Adolf Hitler e do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Você sabia que em 1923, no seu livro, Adolf Hitler previu uma guerra geral europeia que resultaria no extermínio da raça judaica na Alemanha? Após se tornar chanceler da Alemanha no ano de 1933, Hitler rapidamente consolidou o poder, se autodenominando Führer, que significa líder supremo. Enlouquecido com o pensamento doentio da superioridade da raça alemã pura, que Hitler chamou de ariana, Adolf pensava que a guerra era a única forma de ganhar o espaço necessário para a raça alemã se expandir. Em meados dos anos 30 do século passado, Hitler, em segredo, iniciou o rearmamento da Alemanha, numa clara violação ao Tratado de Versalhes. De tão importante, o Tratado de Versalhes ganhou um vídeo exclusivo em nosso canal. Para acessar, entre na descrição e clique no segundo link. Depois de firmar alianças com a Itália, Japão e União Soviética, Hitler enviou tropas para a Áustria em 1938, e no ano seguinte foi a vez da Tchecoslováquia. As claras violações e agressões de Hitler não foram controladas pela Inglaterra e pela França, que na época eram potências militares. No dia 1º de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia. A partir daí, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial. Nos próximos 6 anos, a Segunda Guerra Mundial tiraria mais vidas e destruiria mais terras ao redor do mundo do que qualquer outro evento. Hitler havia planejado a invasão da Polônia para testar a Inglaterra e a França, que tinham garantido apoio militar se fosse atacada pela Alemanha. O pacto com os soviéticos garantia que Hitler não lutaria em 2 frentes. Uma vez que ele invadiu a Polônia, a França e a Inglaterra declararam guerra contra os alemães. Sofrendo ataque da Alemanha e da União Soviética, os poloneses rapidamente foram dominados. Seu território foi dividido entre as nações agressoras, conforme os anexos do Pacto de Não Agressão celebrado entre a União Soviética e o país comandado por Hitler. No decorrer dos 6 meses seguintes após a invasão do território polonês, a falta de atividades por parte da Alemanha e seus parças gerou a falsa sensação do mundo não estar numa guerra. Na data de 9 de abril de 1940, a Alemanha invadiu simultaneamente a Noruega e a Dinamarca. Esse foi o ponto em que a Segunda Guerra Mundial começou a ficar séria. Em 10 de maio, as tropas de Hitler arrasaram a Bélgica e os Países Baixos no movimento estratégico que ficou conhecido como Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Passados 3 dias desse ato, os militares da Alemanha passaram o rio Mosa e atacaram os franceses a partir da comuna de Sedan. Com a França à beira da ruína, o fascista italiano Benito Mussolini firmou um pacto com Hitler, o Pacto de Aço, e a Itália declarou guerra contra os franceses. Assim, Hitler voltou sua atenção para a Inglaterra, que apresentava como vantagem defensiva ter um mar separando seu território do continente, o Canal da Mancha. Para invadir a Inglaterra, Hitler preparou um plano que ficou conhecido por Operação Leão Marinho.
empregando veículos anfíbios e aviões bombardeiros. Contudo, os planos de Hitler foram frustrados, e assim o líder alemão teve de adiar seus planos de invadir a Inglaterra. Entretanto, esse ataque alemão levou ao esgotamento dos recursos ingleses, que a partir daí teve de contar com o apoio americano para se manter. No começo de 1941, Hungria, Romênia e Bulgária haviam se unido ao eixo, e as forças alemãs invadiram a Iugoslávia e a Grécia no mês de abril. Ao conquistar os Balcãs, Hitler alcançou metade de seu real propósito, que era invadir a União Soviética. Pelo seu gigantesco espaço geográfico, Hitler teria espaço mais que suficiente para abrigar a sua gente. A outra metade do plano de Adolf Hitler era a eliminação do povo judeu de todas as áreas ocupadas pelos alemães. Na data de 22 de junho do ano de 1941, Hitler quebra o pacto com Stalin e determina a invasão da União Soviética, na ação denominada de Operação Barbarossa. 2.300 militares americanos sem vida foi o saldo do dia 7 de dezembro de 1941, após o ataque de 360 aviões japoneses à base havaiana de Pearl Harbor. O ataque japonês despertou a ira americana, e no dia 8 de dezembro, o Congresso americano aprovou a declaração de guerra ao Japão. Hitler e as nações que o apoiavam imediatamente entraram em estado de guerra contra os Estados Unidos. Depois de muito apanhar dos japoneses, em junho de 1942, na Batalha de Midway, a frota americana estacionada no Pacífico virou o jogo. Em 1943, as forças inglesas e americanas na região norte do continente africano derrotaram os alemães e os italianos. Na sequência, os aliados conquistaram o território italiano da Sicília e Mussolini, líder deste país, foi destituído em julho de 1943. Enquanto tudo isso acontecia no território italiano, na frente ocidental, os soviéticos davam o troco para os alemães na Batalha de Stalingrado. No dia 6 de junho de 1944, os aliados iniciaram a maior mobilização humana da Segunda Guerra Mundial. No dia que ficou conhecido como Dia D, desembarcaram cerca de 156 mil soldados, vindo da Inglaterra, Canadá e dos Estados Unidos, na praia francesa da Normandia. As forças soviéticas logo ocuparam a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria e a Romênia, ao passo que Hitler reunia suas forças restantes para repelir os americanos. Um massivo bombardeio em fevereiro de 1945 anunciou a invasão terrestre aliada da Alemanha, que logo se renderia de forma incondicional, no dia 8 de maio, para as forças da União Soviética. Na data de 15 de agosto de 1945, o governo do Império do Japão emitiu nota declarando que aceitaria todos os termos de rendição. Quando foi a Segunda Guerra Mundial? Por tudo que falamos, você deve ter observado que esse evento efetivamente ocorreu entre os anos de 1939 e 1945. Hitler, o grande responsável pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial, segundo contam, teria colocado fim à sua existência. Porém, existem controvérsias. Agora dê o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tchau, tchau!